Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso bate-papo sobre óleos essenciais na sua vida, especialmente falando sobre a procrastinação. E por isso o convite é: não adie mais essa decisão de ter óleos essenciais para te ajudar a superar situações em que a gente às vezes se perde um pouco, tá sempre fazendo, deixando para depois, né? Afinal de contas, quem nunca usou essa linda frase? Amanhã eu faço. E isso tá tudo bem, ok. Tem hora que a gente precisa mesmo se reorganizar, cuidar de outras prioridades. Mas o grande problema que a gente vai enfrentar é quando isso se torna um empecilho, uma barreira para que a gente alcance os nossos objetivos, para que a gente realize os nossos projetos. E, infelizmente, com tanta cobrança da nossa própria parte e também com tantos estímulos que a gente tem hoje em dia, principalmente as mulheres que desempenham vários papéis ao mesmo tempo, isso quase sempre acaba acontecendo. Então, a primeira parte da nossa conversa é lembrar você por que é uma solução natural e segura, acessível e muito eficaz a gente decidir se cuidar com óleos essenciais. Não é novidade, não é modinha, muita gente ainda pensa, olha, óleos essenciais agora todo mundo fala. Sim, todo mundo fala, porque nós chegamos num momento em que a gente está querendo resgatar os cuidados que a gente já recebia dos nossos ancestrais. Quem nunca ouviu falar das nossas vovós, o uso de um chá, o uso de uma planta para melhorar a nossa saúde? Nós aqui do Ocidente esquecemos um pouco isso, né? Isso vem de uma cultura muito forte de toda a civilização oriental, dos antigos egípcios, que tinham o culto à natureza como a sua prioridade. Pode até ser que alguém diga, poxa, naquela época eles só tinham, né? A humanidade só tinha essa escolha. Mas a verdade é que aqui no Ocidente nós simplesmente cortamos isso durante uma grande parte do tempo. A gente começou a acreditar que a cura estava vindo lá de fora. E a aromaterapia, através dos óleos essenciais, ela nos convida a outra reflexão, a buscar em nós, a buscar no nosso próprio organismo o reequilíbrio necessário e, consequentemente, uma menor dependência do que vem lá de fora. Essas figuras aqui mostram as opções que a gente tem. Muitas vezes, uma inalação de um óleo essencial vai nos trazer um momento de pausa, de reequilibrar aquela emoção que saiu do controle. Receber uma massagem com óleo essencial vai estimular tanto o nosso físico quanto o nosso emocional, vai nos trazer uma pausa novamente para que a gente se oriente dentro de um momento que pode ser, sim, de muita cobrança, de muita dúvida, de muito estresse, mas que não necessariamente precisa nos levar a esse quadro aqui do lado direito, que é uma triste realidade para muitas pessoas que começam a ter a dependência de medicamentos, não só de um. Um, às vezes, traz um efeito colateral indesejado, e aí aquela coisa de trata de um que cuidou do outro, né, que criou o outro efeito, e aí quando a gente se vê, a gente está dentro de um círculo vicioso e totalmente dependente. Na verdade, não é uma questão de escolher entre os medicamentos, né, ou um cuidado natural, como a aromaterapia, mas sim observar quando é realmente preciso recorrer a um medicamento que pode sim trazer muitos efeitos colaterais. A medicina avançou muito, a medicina é responsável pelo aumento, né, da nossa expectativa de vida, mas é preciso que essa vida não só seja longa, mas seja uma vida com qualidade. E essa é a proposta da aromaterapia. Não é e nem nunca foi, né, uma medicina alternativa. Agora é oficialmente reconhecida como uma terapia integrativa e complementar. Então, ao invés da gente dar logo um tiro de canhão e sair procurando lá fora a solução dos nossos problemas, que tal a gente começar a se conhecer, a trazer para nós substâncias naturais que podem nos dar essa chance de voltar ao equilíbrio? Então, vamos falar do nosso tema central, que é a procrastinação.
Esse meme da internet é muito interessante. O sujeito está lá tranquilão, procurando no computador e descobriu 8 passos para acabar com a procrastinação. O que ele faz? Ele ouve? Ele lê? Não. Ele já diz, está salvo, depois eu vejo. É um sinal dos nossos tempos, é um sinal de que a gente está muito bombardeado. Ele teve uma boa dica e já partiu para a próxima, sem ao menos ouvir aquela. Então, isso tudo é um momento que a gente precisa identificar, trabalhar, né? Não fugir dessa realidade, mas sim se reorganizar. E nesse passo, eu trago para você a ideia de que os óleos essenciais definitivamente podem nos ajudar. Quando a gente usa essa palavra, o que a gente imagina que está faltando ali é ação, ok? Então, vamos parar de procrastinar e vamos agir. E aqui eu trago uma sugestão de 3 óleos que, de fato, convidam a gente a partir para a ação. E são eles o gengibre, o tomilho e a pimenta negra. Todos esses 3 estão classificados como especiarias, como temperos que a gente usa para dar mais sabor à nossa vida, para nos trazer mais dinâmica, para nos deixar mais animados. E não é à toa, então, que, por exemplo, o gengibre é considerado um óleo que nos leva à concretização, a fazer acontecer os nossos projetos, que é o que muitas vezes a gente precisa mesmo. O tomilho, por sua vez, ainda vem trazendo mais coragem, vem trazendo mais potência de ação. Ele realmente dispara essa ideia de vamos trabalhar, vamos agir. E a pimenta preta, que é a minha preferida entre esses 3, é um óleo que traz coragem, que traz ação, que leva para a gente a uma condição de mais disposição e nos ajuda a nos soltar, a colocar para fora toda a nossa ação, toda a nossa criatividade e fazer acontecer também como os 3 outros. Bom, mas a verdade é que nem sempre é só isso. Nem sempre é uma questão de preguiça. A procrastinação está sempre muito associado a o sujeito é preguiçoso, ele não age, ele está sempre adiando. Mas de verdade, a gente vai analisar agora, rapidamente, que nem sempre é só isso. Muitas vezes eu não estou agindo por medo. Eu não estou agindo porque eu tenho uma ideia de perfeccionismo, de que só quando eu estiver dominando tudo aquilo é que eu vou poder fazer. Às vezes eu estou me distraindo facilmente, e aí é a questão do foco. Pode ser que eu não saiba nem por onde começar, então meus objetivos não são claros, eu não parei para analisar aonde eu quero chegar. Então, qualquer caminho serve, né? Eu não vou para lugar nenhum, no fim das contas. Às vezes a tarefa é complexa e eu não quero começar porque eu, na verdade, já estou vendo o final. É difícil, provavelmente eu vou errar. Mais uma vez, o medo. Ou eu estou desmotivado, ou então aquela tarefa que eu me propus, ela não é prazerosa para mim. Então eu deixo tudo para depois. Como é um ótimo caminho para a gente ir superando tudo isso? Cultivar o autoconhecimento. Não existe como a gente começar um caminho sem saber onde quer chegar, sem saber o que gosta de fazer, sem saber como é que a gente vai desempenhar essa tarefa. Então, a gente começando a se conhecer, a gente se questiona e começa a perceber que precisa atuar não só na falta de ação, mas na causa dessa procrastinação. E a gente vai falar aqui de algumas possíveis causas que são muito comuns. O medo é uma delas, e são vários tipos de medo. Eu posso me deparar com medo de errar, de fracassar, de não alcançar o resultado. O que está acontecendo nessa situação, então? Claro que está batendo uma insegurança. Eu posso ter uma ajuda da aromaterapia usando um óleo que traga para mim essa autoconfiança, que me ajude, que me inspire, que diminua essa insegurança, trabalhando a minha autoconfiança. E a nossa queridíssima bergamota é a primeira das opções que a gente faz quando essa situação se apresenta. Eu gosto muito de associar com o olíbano, que é o frankincense, mas eu também tenho a recomendação que você sempre associe com um dos óleos de ação, porque aí você trabalhou não só aquela
causa, né, o medo de errar, por exemplo, vai te dar a confiança de, não, eu vou trabalhar direitinho, eu vou conseguir fazer, e também agir, aquele pontapézinho que falta. Então, você escolhe um óleo que seja o tomilho, o gengibre ou a pimenta preta e faz o seu blend, faz aquela sua misturinha para inalar e conseguir dar o passo firme, seguro, confiante de que aquilo vai dar tudo certo. Mas existe também o medo da crítica, do julgamento do outro, e aí a gente já vê aí à frente a vulnerabilidade. O que é a vulnerabilidade? É imaginar que o outro vai te julgar, que o outro vai te criticar e que aquilo vai te machucar. Então, é preciso que você use alguma estratégia que te ajude a diminuir a sensação de vulnerabilidade em relação ao outro. De uma outra forma, também está te trazendo autoconfiança, também vai te fazer agir. E nesse caso mais específico, o óleo essencial de patchouli é um óleo que vai te ajudar nesse caminho. Mais uma vez, acrescentando aí o óleo de ação para você ter uma grande disposição segura do que está fazendo. Ainda temos mais medo para examinar, o medo de dar certo, o medo de ser um sucesso. Isso parece até uma contradição, né? Mas muitas vezes acontece. A gente não sabe o que foi incutido na nossa mente ainda quando crianças, quando adolescentes, quando a gente ouviu de muita gente que a gente não dava certo, que a gente nunca faria nada que presta, e isso passou a ser um mantra. Olha, então, para eu ser aceito, porque meu pai falou, minha mãe falou, meu amigo falou que eu sou um fracasso, para eu ser aceito por ele, é melhor eu ficar um fracasso, porque senão eu posso perder essa relação de amizade, de amor, de carinho. Quem vai entender, né? Isso numa boa sessão de terapia começa a florescer, a gente começa a entender que, caramba, eu não dou certo porque eu quero agradar quem falou que eu não ia dar certo. Então eu tenho aqui, muitas vezes chamado até de síndrome do impostor. Eu sei que eu posso, eu estou preparada, mas eu não me considero boa o suficiente, nem merecedor daquilo. Aí está na hora da gente trabalhar o nosso brilho, nossa autonomia, a gente se permitir brilhar. E o convite é o óleo de erva doce, o fênel, que é um óleo maravilhoso para nos dar de volta essa confiança, essa autonomia. Eu sou o que eu sou, independente do que alguém disse que eu seria. Novamente, vamos colocar aí um óleo de ação para que isso não demore a acontecer. Realidade do nosso tempo, excesso de estímulos mentais. Então, aí está na hora do manjericão, um óleo mega, super especial, que ajuda a gente até em situações de pânico, onde a gente vê tanto estímulo mental, tanta atividade para cumprir, que a gente paralisa. É melhor ficar quietinho do que ser engolido por essa enxurrada. Claro que não. Basta que a gente se organize, que faça uma organização mental mesmo, gerencie os nossos pensamentos, organize as nossas tarefas e aí sim, junto com o óleo de ação, a gente vá para o sucesso que nos espera, que espera todos nós. Uma atividade organizada é uma atividade realizada. E o perfeccionismo, hein? Será que ele bate por aí? Por aqui já bateu muito. E eu aprendi que a gente precisa diminuir o nosso excesso de cobrança. Tem uma frase que muita gente não gosta, eu já tive pacientes que não gostaram de ouvir aquela famosa, né? Melhor o feito do que o perfeito. Por que será? Porque a gente é um processo de melhoria, a nossa vida sempre é melhor. Os nossos primeiros passos quando bebê certamente foram de tropeços, de desequilíbrio, e aos poucos a gente se adaptou. Depois a gente aprendeu a andar de bicicleta ou a dirigir um carro, e hoje em dia esses processos sequer passam pela nossa mente consciente. A gente domina tudo isso. Então, o perfeccionismo nos impede, às vezes, de dar o primeiro passo. E aí, como é que fica a nossa evolução? Travada. Então, a gente pode usar o gerânio, que é um óleo do amor próprio, é um óleo que vai nos ajudar a diminuir esse excesso de cobrança, de autocobrança, e fazer sempre o melhor possível, fazer sempre, estar preparado, se organizar. Olha só a sequência de coisas: tirar o medo, trazer segurança, conseguir organizar os nossos pensamentos, e aí sim olhar para o perfeccionismo e dizer: você só está me impedindo de dar o primeiro passo. Esse eu posso dar.
e depois eu conserto no caminho o que tiver que ser consertado. Novamente, vamos para o gerânio e um óleo de ação. E aí a gente chega a um blend que é uma exclusividade da doTERRA que eu amo de paixão absoluta, que é o Whisper. É um óleo, é um blend, né, uma mistura de óleos que traz para gente vários desses que eu já falei aí. Então ele vai trazendo, né, todo esse acúmulo de ação, de estímulos positivos. Tem a canela, que é um dos óleos de também especiaria, que nos traz essa vibração, essa força. E também tem 3 óleos especialíssimos, que é a rosa, o jasmim e o ylang-ylang, que são óleos muito femininos, que vão nos ajudar quando a nossa procrastinação atrapalha até mesmo o nosso próprio autocuidado, né? Essa é a foto da Penny aí num péssimo dia, descabelada, com a blusa suja, toda largadona, a casa ao redor dela, né? O ambiente totalmente desorganizado. Isso é um desleixo com o nosso autocuidado. E isso, no final das contas, vai impactar e muito o nosso rendimento. Então, você pode usar esse blend que já te traz um monte de situações, né? Resolvendo um monte de situações, ou escolher um desses 3 que eu destaquei, a rosa, o jasmim e o ylang-ylang, que são óleos assim muito acolhedores, e juntar com um óleo de ação. Nesse caso, eu até recomendo pimenta negra, que vai casar muito bem com essa questão de agir, com essa questão de te mostrar o caminho. Então, a aromaterapia tem muito para trazer para a gente. Em caso de um desânimo, né, que não precisa nem necessariamente ser uma chegada a um estado depressivo, mas aquele dia que, olha, tá difícil animar, ficou olhando pela janela sem fazer nada. A gente pode recorrer a qualquer um dos cítricos. E as dicas são o bergamota, a mandarina verde, a vermelha, o grapefruit, que são óleos muito solares, né? Todos esses, a laranja, o limão, a própria cor deles já nos chama para essa questão de sair, né, de dentro da nossa casquinha do desânimo e agir e ser começar um movimento alegre, trazer felicidade para a nossa vida. E existe na doTERRA um blend que reúne vários desses, é o Citrus Bliss, que tem um aroma maravilhoso, mas qualquer um deles vai trazer essa grande alegria para a nossa vida, que é uma característica de todos os óleos cítricos. Então, óleos essenciais são maravilhosos. Eles estão ali para trazer autocuidado, eles estão ali para trazer assim, uma inspiração de vida, né? Trazer para a gente aquele momento, aquele passo que a gente precisa dar, e isso tudo se traduz em benefícios terapêuticos, porque se a gente está com a nossa saúde emocional bem equilibrada, dificilmente a nossa imunidade vai baixar, dificilmente a nossa energia vai se esvair. Então, a gente pode e deve tirar muitos proveitos dos óleos essenciais na nossa questão de autocuidado, diminuindo essa sensação de procrastinação. E, claro, por serem produtos naturais, são eficientes, são poderosos e devem sempre ser usados com conhecimento, com uma orientação adequada, para que você, no final, tenha sempre uma experiência positiva. Óleos essenciais têm sim os seus benefícios e podem sim trazer muita coisa boa para a nossa vida. E tem que ser só coisa boa. Então, para que não haja nenhum susto, a gente deve conhecer, buscar conhecer e ser sempre orientada da melhor forma de uso de cada um deles. Eu deixo aqui para você, então, uma relação dos meus contatos, né? Deixa eu tirar aqui a foto do meu número de WhatsApp, e nesse QR Code você consegue ter acesso a se eu botar ele maior, você consegue ter acesso a um e-book falando sobre óleos essenciais na sua porção vibracional, que trabalha com as nossas energias, que trabalha também nos trazendo muito prazer, muito bem-estar. Então, essa é a minha contribuição para você hoje. Eu espero que você goste e estou sempre à disposição para trazer novas informações. Qualquer coisa você comenta aqui e deixa para a gente uma sugestão de um óleo essencial que você queira conhecer. Ok? Um grande abraço.